Daniele, para quem não me conhece, eu atuo como corretora de imóveis e também como advogada em São Leopoldo. Mas antes de tudo, eu sou mãe, ser humano e mulher. Então, assim, a partir dessa prerrogativa, digamos assim, surgiu a necessidade de conversar com algumas amigas a respeito de como você está se saindo diante da pandemia. Então, assim, conversei com a Silvana, que também vai se apresentar. A gente começou a perceber que são preocupações e demandas em comum. Então, o objetivo é falar a esse respeito. Então, Dani, muito legal, adorei esse convite da Dani, essa proposta, assim, da gente poder conversar um pouquinho, não só como profissional, mas também como mãe, né, como mulher. Como é que tá sendo pra gente toda essa situação da pandemia, com os filhos em casa, as aulas online, né? Eu sou a Silvana, então, para quem não me conhece, sou psicóloga e atuo aqui em São Leopoldo também. Então, Dani, como é que tá sendo pra gente essa situação dos filhos online? Como é que tu também tem percebido isso, Dani? Como é que tá sendo pra ti? Olha, tem sido ao mesmo tempo que um desafio, uma delícia, porque a gente tem tido bem mais tempo de convivência, né? Mas ao mesmo tempo desafio, porque precisa conciliar as demandas do trabalho, né? Home office, trabalho externo também, e a delícia com relação a ter mais presença. Mas qual é a qualidade dessa presença? Será que a gente está conseguindo oferecer para os filhos e para si mesmo essa qualidade? Pois é, essa é uma dúvida muito grande, assim, e até comentando um pouquinho do meu próprio trabalho, assim, tenho percebido os pais bem preocupados, né, com essa questão da educação, se estão aprendendo, se não estão aprendendo, e as crianças bem desmotivadas, assim, tu também percebe isso, Dani? Porque eu tenho percebido isso, eu tenho dois meninos, um de 12 e outro de 8. O de 12 até se adaptou muito bem com as aulas online, né? Mas o de 8 ele sofre bastante, assim, com essa questão de não ter a interação da professora, então várias vezes ele solicita, ele quer me mostrar, e eu tenho percebido também no consultório essa angústia, mas não só com os pequenos, também com alguns adolescentes, né? Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Claro, com certeza. Eu tenho um menino de 14 anos, então assim, aparentemente ele reagiu muito bem e se adaptou muito bem a essa situação toda. Ele é um menino bem de casa, digamos assim, ele gosta de ficar em casa. As notas dele seguiram boas, mas o que eu noto? Ele fez a transformação de criança para adolescente bem nesse período. Então falta justamente a interação com os colegas, esse olhar mais próximo do professor, da professora, né? Então ele tem tido uma vida bem mais online, forçando até que a gente reveja sob um aspecto a questão da permanência online, porque e acabe flexibilizando, porque é o único momento que ele tem de efetiva interação com os colegas. Então acaba que fica mais tempo jogando, acaba que fica mais tempo no celular interagindo. Então, assim, até que ponto a gente pode manter os mesmos limites que tinha, o mesmo tempo e os mesmos limites que tinha estabelecido anterior à pandemia, né? Exatamente, tu sabe, Dani, que eu percebi isso que tu tá falando mesmo. Eu brinco, né, que a gente lutou tanto tempo para tirar, e a nossa briga era para que os meninos saíssem dos eletrônicos, que as crianças saíssem dos eletrônicos, né? E agora a gente teve que entregar os eletrônicos de bandeja para eles. Eu fico com essa sensação, tu também tem essa sensação? Tem. Que a gente tinha assim uma rotina onde fazer futebol, onde fazer várias coisas, e agora a gente teve que, sim, meu filho pode ficar, né? Então, eu sempre falo, às vezes os pais me perguntam assim, tu tá permitindo que fique? Como é que tá sendo isso? Então, eu sempre digo, se eu tiro o celular do meu filho, se eu tiro o videogame, eu tenho que dar outra coisa para ele, né? Então, eu tenho que estar ali, eu tenho que dar atenção. Então, às vezes a gente também fica nessa ideia, e eu percebo muito dos pais, e, né,
na nossa convivência mesmo, que a gente cobra, que eles vão bem na escola, que eles prestem atenção, que eles liguem as câmeras, né? A grande briga, liga a câmera, né? Só que eles estão cansados, as crianças também estão cansadas, né? A gente não tem para onde ir, a gente não tem o que fazer, então a gente precisa pensar em algumas estratégias, porque não é só a educação que vai ficar falha, também tem a saúde mental dos nossos filhos, né? E agora eles estão mais nos eletrônicos mesmo. O que a gente vai fazer com isso? Como é que vai ser isso depois, né? Eu também tenho essa preocupação de como isso, a gente não consegue ter a leitura de como isso vai impactar lá na frente, na vida de jovem adulto, na vida de adulto, né? É uma situação nova, desconhecida, né? Então a gente tem, não existe um roteiro, a gente tem que ir descobrindo caminhos, né? Uhum. Então, assim, o que eu e o Gui temos feito dentro do que é possível. O Gui gosta muito de assistir séries, então ele estabelece um roteiro de séries para nós assistirmos juntos e uma meta para que a gente percorra esse caminho durante algum tempo. Por exemplo, a série da franquia Marvel, são cerca de 28, 29 filmes, se não me engano. Estabelecemos 24 meses para assistir. Então, quando a gente senta para assistir série, nós tomamos chimarrão, nós fazemos intervalos, conversamos. Isso tem sido uma experiência muito rica e até em termos de... Porque como ele adolesceu, ele agora pensa diferente, ele tem uma percepção de mundo diferente. Quais são as leituras que ele está fazendo diante de tudo isso, né? Até pela questão de estar mais tempo online, tem muito mais incentivos, né? A própria questão da internet tem muito hater, tem muita gente amando e odiando e cancelando. Então, essas situações novas, como se lida com isso também? É verdade. Eu também, Dani, assim, dentro do possível, né? Os meus filhos, o Vitor, então, vai fazer 12, ele já também tá nessa fase mais pré-adolescente, assim, e a gente tem tentado tirar eles de casa e fazer um contato mais próximo da natureza. Então a gente busca no final de semana, pelo menos ou no sábado ou no domingo, retirar os meninos de casa, nem que seja para fazer um pedal, andar de bicicleta, ou ir para algum lugar onde não tenha muita gente. Procuramos também horários assim que seja um pouco mais flexível. Dentro das possibilidades, o contato assim com algum amigo que a gente sabe que a família está se cuidando. Então a gente tem proposto isso para as crianças, até porque eu percebo que eles estão começando a se acomodar com essa situação de ficar em casa. Eles estão com preguiça de sair. Às vezes eu digo, vamos sair, galera, e aí, não, mãe, né? Aí eles usam muito essa desculpa da pandemia, né? Mas eu percebo que não é preguiça, já estão ali acomodados naquela situação, né? Então eu busco tirar, toda vez que eu tiro os meninos de casa, que eu faço algum movimento com eles, eu percebo que eles ficam muito melhores. Né? Eu percebo que esse excesso, e eu falo isso como mãe, assim, esse excesso de online, dos eletrônicos, ele deixa as crianças extremamente irritadas, cansadas, sem paciência. Tu percebe também isso, Dani? Sim, justamente pelo excesso de incentivos. Tem sempre um vídeo novo, um vídeo interessante. Estímulos, né? Exato, é muito estímulo. Isso mesmo. E assim... que foge ao equilíbrio, no sentido dos extremos, né? Ou de amor ou de ódio. Exatamente. Então, achar esse ponto, né? O caminho do meio. É muito difícil, né? Até porque a gente também tem o nosso trabalho, exato, né? Eu falo que nós ainda saímos de casa, sim, eles não saem, né? Sim. Eles ficam ali o tempo todo. Então eu venho pro consultório, tu ainda vai visitar um cliente ou, né, se conecta um pouco com alguém, sim, mas eles não, eles ficam ali desde o horário que se acordam, né? Exato. Até o final do dia e no outro dia é igual, né? Então isso eu tenho percebido, assim. Eu às vezes lá na minha casa tenho feito também, mudo os ambientes das crianças de estudo, por exemplo, assim. O meu pequeno estava na mesa da sala de jantar
e estava num espaço muito grande. Eu limitei um espaço, botei ele em outro lugar e percebi que dá uma organização para ele, uma organização interna. Então a gente tem que ir mudando, a gente tem que utilizar da nossa criatividade, porque não existe uma receita pronta e que vai funcionar para todo mundo, né? Então a gente, acho que estamos sendo desafiados a cada dia a pensar em algo diferente para as nossas crianças, né? Exato. E pensando num contexto, todo mundo está sendo exatamente isso, desafiado a se reinventar, né? Todas as suas relações, na verdade, né? Quaisquer que sejam. A questão é, a gente está dando conta disso? Pois é. Ou está se cobrando demais? Isso, essa é uma boa pergunta, né? Que talvez a gente até pudesse falar em outro vídeo. O que que tu acha, Dani, né? Exato. E pode falar. Não, até gostaria também, porque como isso é uma questão que envolve boa parte das pessoas, Perfeito, né? Não há quem não esteja passando por isso, gostaria de saber, comenta aí, como você está reagindo, como tem sido Esse a desafio, resposta né? também, né? Do seu entorno, dos seus familiares, enfim. Como você está se virando? Está sendo delícia ou desafio? Exatamente, a gente pensou bem nessa proposta, assim, de poder levar um pouquinho das nossas experiências, assim, que são experiências como mãe mesmo, como profissional, como mulher, né, para as pessoas e para poder também levar um pouquinho, às vezes, algumas ideias para algumas famílias que também estão preocupadas, que também estão angustiadas, né, Dani? Acho que seria esse o nosso propósito desse vídeo, né? Exato, exatamente isso. É um trabalho de ajuda mútua, porque assim todos podemos crescer e oferecer respostas mais eficientes. Exatamente. Essa é a ideia. Então podem deixar comentários aí pra gente, que a gente vai podendo conversar e trocar com vocês. Isso? Isso aí. Tchau, Até a próxima.